A realidade, como a conhecemos, é apenas a superfície de algo muito mais profundo e perturbador. O que apresento agora não é a versão oficial do caso do centro comercial Riverside. É uma interpretação baseada em outros casos similares que documentei ao longo dos anos, para compreender o que realmente pode ter acontecido com Carlos Mendes. Precisamos considerar fenômenos que desafiam nossa compreensão convencional do tempo e do espaço. 2 semanas após minha entrevista inicial com Mendes, retornei ao centro comercial Riverside, desta vez durante a madrugada. Seguindo o mesmo caminho descrito por Mendes, cheguei ao corredor de serviço. A temperatura, como ele havia relatado, era inexplicavelmente baixa. A temperatura externa naquela noite era de 17 graus Celsius. Dentro do corredor, registrei 4 graus Celsius, sem nenhuma fonte de refrigeração ativa no edifício. A porta da sala de geradores estava trancada, diferente do relatado por Mendes. Tive que forçá-la. O interior estava escuro e abandonado, como esperado. Equipamentos cobertos de poeira, sem sinais de atividade recente, ou assim parecia à primeira vista. Sob luz ultravioleta, encontrei algo perturbador. Marcas residuais no chão, invisíveis a olho nu, formando um círculo perfeito. E no centro, o mesmo símbolo descrito por Mendes, a espiral invertida. O fenômeno que Mendes descreveu tem paralelos em diversos relatos ao longo da história. Pontos onde a membrana entre diferentes realidades se torna temporariamente permeável. Estes pontos foram documentados em textos desde a antiguidade. Lugares onde pessoas relataram ver janelas para outros tempos, outras versões da realidade. Certos locais parecem mais propensos a estas ocorrências. Frequentemente, áreas onde houve grande sofrimento ou eventos traumáticos coletivos. Pesquisando a história do terreno onde o shopping foi construído, descobri algo que não consta em nenhum registro oficial. Em 1956, no mesmo local, funcionava uma instalação industrial. Um acidente resultou em dezenas de mortes. O caso foi encoberto por interesses políticos e econômicos. A sala de geradores do shopping foi construída precisamente sobre o local do acidente. O que os construtores não sabiam era que haviam criado inadvertidamente um ponto fraco na estrutura da realidade. O que Mendes testemunhou pode ser classificado como uma fissura temporal, uma abertura momentânea entre realidades paralelas. Nestas fissuras, realidades distintas, mas similares, entram em contato. Frequentemente, são versões alternativas de nossa própria realidade, onde eventos cruciais tomaram rumos diferentes. No caso do Riverside, Mendes vislumbrou uma realidade onde o shopping nunca foi fechado, onde ele próprio continuou trabalhando como segurança, mas em circunstâncias diferentes. Mas o mais preocupante no relato de Mendes não é a fissura em si, é a reação da sua contraparte, o reconhecimento, a tentativa de contato. Nos poucos casos documentados de encontros com versões alternativas, há um padrão consistente. As contrapartes parecem reconhecer a anomalia e frequentemente tentam interagir com ela. Em 2017, documentei um caso similar em uma antiga estação de trem. A testemunha relatou ter visto uma versão alternativa de si mesma que tentou puxá-la para o outro lado. A testemunha conseguiu escapar, assim como Mendes. Mas nos meses seguintes, relatou mudanças sutis em sua realidade, como se algo tivesse atravessado junto com ela. A descrição de Mendes sobre sua contraparte tem elementos preocupantes: o sorriso não natural, o movimento em direção à fissura, a tentativa de atravessar. Essa coisa que parecia comigo,
colocou a mão através da abertura. A mão dele começou a distorcer, como se estivesse derretendo e se reformando. Esta descrição corresponde a outros relatos de encontros com o que alguns pesquisadores chamam de simulacros, entidades que assumem a aparência de pessoas reais, mas não são verdadeiramente humanas. Em várias tradições, encontramos referências a seres que imitam humanos para ganhar acesso ao nosso mundo, criaturas que precisam de um convite ou permissão para atravessar. A característica mais consistente nestes relatos é a incapacidade destes seres de reproduzir perfeitamente expressões humanas genuínas, especialmente sorrisos. O símbolo da espiral invertida aparece em diversos contextos ao longo da história, sempre associado a limites, portais e transições entre mundos. Na tradição celta, representa a jornada para o outro mundo. Na alquimia medieval, simboliza a distorção do tempo e do espaço. Sua presença no local exato da fissura temporal não é coincidência. Em todos os casos que documentei, o símbolo aparece como um marcador ou catalisador. O mais perturbador é o que aconteceu com Mendes após seu encontro. Sua obsessão com o símbolo, a sensação de estar sendo seguido, os reflexos que se movem um segundo depois. 3 meses após minha entrevista inicial com Mendes, recebi uma mensagem dele, apenas um endereço e um horário. Quando cheguei ao local, um pequeno apartamento nos subúrbios, encontrei algo perturbador. O apartamento estava abandonado. Nas paredes, centenas de desenhos do mesmo símbolo, obsessivamente repetidos. Sobre a mesa, um diário. Os últimos registros de Carlos Mendes. Dia 47 após o incidente. Continuo vendo-o nos reflexos. Não sou mais eu quem controla os movimentos. Está ficando mais forte. A espiral aparece em tudo que vejo. Estou perdendo tempo. Horas inteiras desaparecem. Quando acordo, encontro coisas que não lembro de ter escrito. Lugares que não lembro de ter visitado. Dia 53. Compreendi finalmente. Não fechei a porta rápido o suficiente. Algo atravessou comigo. Uma parte dele está me substituindo gradualmente, célula por célula, pensamento por pensamento. Não sei quanto tempo me resta como eu. Se alguém encontrar isto, cuidado com as fissuras, cuidado com os sorrisos. Eles querem entrar. Eles sempre estiveram tentando entrar. A última entrada era apenas o símbolo, repetido dezenas de vezes. Carlos Mendes nunca foi encontrado. Seu desaparecimento foi oficialmente registrado 3 meses após o incidente no shopping. A polícia classificou o caso como abandono voluntário. Seus pertences foram encontrados intactos. Nenhum sinal de violência, mas há um detalhe perturbador que não consta em nenhum registro oficial. Esta gravação, obtida de um posto de gasolina a 80 quilômetros do apartamento de Mendes, feita 2 semanas após seu desaparecimento. A figura se assemelha a Mendes, mas os movimentos, a forma de caminhar, não são naturais. Observe o momento em que ele olha para a câmera. Este sorriso corresponde exatamente à descrição que Mendes fez da sua contraparte na sala de geradores. O que aconteceu com Carlos Mendes? Foi substituído por uma entidade de outra realidade? Ou sofreu um colapso mental devido ao trauma do que testemunhou? O centro comercial Riverside foi demolido. A área permanece desocupada. Mas desde então, documentei 3 outros casos similares em um raio de 10 quilômetros, todos envolvendo o mesmo símbolo, a mesma sensação de ser observado através de reflexos, o mesmo sorriso não natural. 2 semanas após obter a gravação do posto de gasolina, recebi isto em meu escritório, sem remetente, uma fotografia de mim mesmo, dormindo em meu quarto. Na parte de trás,
uma mensagem escrita à mão. Instalei câmeras em minha residência na mesma noite. Elas não registraram nenhum intruso. Meus alarmes não foram disparados. Como alguém poderia tirar esta fotografia sem ser detectado? Ou talvez a pergunta correta seja: quem atirou? Desde então, tenho me observado cuidadosamente, verificando meus movimentos, meus reflexos, certificando-me de que ainda sou eu mesmo. O desfecho oficial do caso Mendes é claro e racional. Documentei-o fielmente. Mas, como sempre digo aqui no Criptum, a verdade tem múltiplas faces, e algumas delas é melhor não olhar diretamente.